Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos! Estou de volta, pessoas. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam todas bem. Eu estou gripada. Estou excelente, mas eu estou gripada, gente. Gripada de novo. Mas como que você foi ficar gripada de novo, Maura? Pelo amor das deusas. Eu não sei, gente. Eu não sei. Aconteceu o inacontecível. Eu fiquei gripada pela segunda vez seguida. Deu no intervalo direito entre uma gripe e outra. Imunidade baixa, né, gente? Pelo amor das deusas, cuidem-se, bebam bastante água. Eu bebo pouca água. Eu bebo muito chá, mas não tanto quanto eu deveria tomar água, né? Eu tenho ainda essa dificuldade de tomar água. Isso prejudica bastante a imunidade. Enfim, eu deixei até o último momento, esperei até o último momento para gravar esse episódio, para ver se dava uma melhorada, né? Mas como não rolou, vamos fazer. Eu tenho um compromisso comigo mesma de lançar os episódios toda quarta, meio-dia. E agora eu comecei a gravar, a ler o capítulo e a gravar 2 horas antes. São 10 horas da manhã agora. Vamos ver o que vai dar. Tomara que dê tempo, que fique bonitinho, legalzinho, entendível para todo mundo. Sem mais delongas, vamos dançar? Vamos dançar é o nome do 5º capítulo do livro Mulheres que Amam Demais, dessa série de resenhas que a gente está fazendo, que eu me propus a fazer 13 capítulos. Para quem está chegando agora, é importante que escute desde a introdução. Teve gente que ouviu um capítulo solto e falou, não entendi nada. Mas é porque precisa ouvir desde o início, para entender o conceito de mulheres que amam demais, que não são as loucas de amor. Mulheres que amam demais não amam verdadeiramente. É importante dizer, eu vou dizer isso em todos os episódios, porque tem gente que confunde. A mulher que ama demais é uma dependente emocional, o que a autora Robin Norwood chama de codependência. E é isso, é importante ouvir desde o início, para não ficar perdido. E tem lá no capítulo 1, traz características das mulheres que amam demais, e a gente vem destrinchando isso ao longo do livro. Então, por isso que é importante ouvir desde o início. Então, vamos dançar. Gente, vamos dançar é o capítulo que fala sobre como que as mulheres que amam demais encontram esses homens para se relacionar. Onde elas acham esses homens, o que comem, do que vivem, como se organizam. É assim, de onde que saem esses homens? A Robin chama de dança. Como se dá essa dança, onde você traz as suas questões emocionais, a pessoa que você vai se relacionar traz as questões dela, e vira uma dança onde casa essas diferenças emocionais, né? Essas questões, essas mazelas emocionais, é como se fosse uma dança, elas entrelaçam e dá match, vamos dizer assim. E aí dá-se todo o degringolamento da vida da gente, para não falar outro nome pesado. Aí esse capítulo fala sobre isso, como que isso entrelaça, como que se dá essa dança. Por exemplo, o pai que nunca esteve presente emocionalmente na família. Aí a mulher encontra um homem que precisa de
muita atenção para viver, ou a mulher que vem de um lar violento, aí ela consegue achar um homem que bate nela, né? A mulher criada num lar com problemas de alcoolismo encontra um homem que é alcoólatra, ou que venha desenvolver esse alcoolismo. É uma mulher que a mãe sempre dependeu dela emocionalmente, acha um marido que precisa de cuidado, sabe? Como que ela acha certinho, assim? Como que nós, mulheres que amam demais, a gente acha certinho essas pessoas? Esse capítulo fala disso. É, ele dá. É importante, ela fala aqui no começo que eu tenho observado muito isso ultimamente, eu tenho falado com algumas pessoas que eu converso, algumas amigas, dos sinais, gente, que a gente recebe os sinais dos relacionamentos. Quando a gente entra num relacionamento, logo de cara, gente, quando não na primeira frase dita, no primeiro olhar, a pessoa dá sinais. Dá sinais, mas a gente não está atento, a gente está tão ferido emocionalmente, tão na mazela emocional, que a gente não consegue perceber os sinais. As pessoas dão sinais explícitos de quem elas são, de como elas estão, de como estão, de como está o emocional dessa pessoa. A gente não percebe, a gente só vai perceber depois que deu-se a desgraça e depois você vai olhar para trás, vai se curar, procurar uma ajuda que você percebe que a pessoa desde o início estava dando sinais e que a gente não percebeu. Eu estava falando até com a minha irmã outro dia sobre isso, né? Falei com ela essa semana sobre isso, sobre os sinais. Aí ela fala, mas de fulano eu nunca tinha percebido, nunca deu sinais. Eu falei com ela, deu sim, isso aconteceu, essa pessoa fez isso. Ela, não, pior que é mesmo. Sabe, a gente não percebe, a gente só vai perceber depois que já foi feito. Mas tem como a gente prevenir isso. Olha eu aqui falando para vocês. Olha eu aqui falando para nós. E mesmo eu falando isso, gente, vamos ficar atenta aos sinais. Eu ainda posso cair nessa. Cair nessa de não ler os sinais, mas é importante ficar atento. Mas no finalzinho da análise da Robin aqui nesse capítulo, ela vai dar umas dicas para a gente de como entender esses sinais, né? De como fazer para não dançar essa dança da mazela emocional. E esse capítulo, como todos os outros, para mim é profundamente válido e caro, porque ela traz essa questão para ser colocada de como as mulheres que amam demais encontram esses homens emocionalmente indisponíveis. E ela traz alguns exemplos, ela traz relatos aqui, alguns exemplos de paciente dela, né? De consultório. E é muito interessante. Eu não vou ler na íntegra todos os depoimentos, mas eu vou falar de todos, só que eu não vou falar muito. Eu vou dar o básico aqui dos exemplos que são muito interessantes. Por isso a importância da gente ter o livro, né? Quem puder ainda não comprou o livro, dá tempo, porque são 13 capítulos, a gente está no quinto capítulo. Gente, e falando de mim, eu, Maura, por que eu falei que é um capítulo também muito caro para mim? Porque eu me identifico com cada página. Vocês podem pensar assim, nossa, Maura, você é muito cagada. Eu falei, devo ser. Pensando que eu devo ser mesmo, porque eu me identifico muito com as pessoas que aparecem no livro, com as situações, não na íntegra, né, gente? Mas alguma coisa de cada uma dessas mulheres, eu me identifico com algum comportamento. E isso não é fácil, não, né? Não é fácil, porque, como eu falo na introdução, o processo de autoconhecimento é eterno. A busca pelo autoconhecimento é para sempre, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Senão a gente seria todo mundo Jesus Cristo, né? Um avatar iluminado. Mas não, é a eterna busca pelo autoconhecimento. E quanto mais você traz consciência, você traz a consciência para dentro, para frente, como prioridade. Trazer a consciência é o quê? Estar ciente das coisas, estar preparado para as coisas. Quanto mais essa consciência vem, mais você fica atento, quanto mais você... Não é um atento rígido, é um atento sóbrio,
sabe, com essas questões que acontecem, com as nossas emoções. Quanto mais você se conhece, melhor você lida com as situações da vida, com as questões externas, internas. O interno precisa estar bom. Por isso que a gente fala das terapias, das curas. E cura, quando eu falo cura, gente, que tem uma polêmica acontecendo aí essa semana sobre cura, né? Se a psicoterapia cura. Nunca disseram que cura nada, né? Nunca vi ninguém da psicologia falando que cura alguma coisa, mas tá tendo essa polêmica aí. Não cura nada, eles mesmos falam que não cura nada, não é cura. É um caminho, é um auxílio pro autoconhecimento. É importante. E falando das terapias holísticas, quando a gente fala cura da alma, o que é a alma? A alma é algo abstrato, é subjetivo. Se eu não sei dizer como é que é a alma, quando fala cura da alma, é uma cura interna. Mas não é uma cura, que se a alma é subjetiva, a cura também é. Não sei se ficou claro, né? Não é que cura. Nossa, terapia holística cura a alma, sim. Em qual sentido? De cuidar não é uma cura, é um cuidado, né? Usa a palavra cura como abstrato, assim como a alma é abstrata. Nossa senhora, eu tô viajando. Vou voltar aqui pro capítulo do livro. E aí eu vou falar aqui, deixa eu ver se tem alguma parte para ler antes. Sim, muito importante. Ainda sobre a introdução do capítulo, ela fala assim, que a gente, quando tá na infância, que acontece os desconfortos, né, da infância, nossos traumas de infância, a gente reproduz os traumas de infância na vida adulta? Não conscientemente, mas a gente tenta curar nossos traumas de infância na vida adulta. Isso é importante. Lembra dos lares disfuncionais, né? Se alguma coisa te incomodou emocionalmente enquanto criança, na vida adulta você vai reproduzir a fim de consertar. A gente não está reproduzindo que a gente quer viver isso, não, a gente quer uma chance de consertar. Lá na infância a gente não teve chance de consertar. Mas na vida adulta a gente acha que vai dar conta, inconscientemente. Tem uma parte aqui que ela fala de uma criança, olha, por exemplo, quando uma criança é subjetiva a uma cirurgia, ela vai para a cirurgia, para o hospital, né? Faz uma cirurgia, a criança, por exemplo. Ela começa a reencenar essa ida para o hospital usando bonecas e outros brinquedos. Ser o médico em uma brincadeira e o paciente em outra, até o medo ligado ao acontecimento diminuir suficientemente. Tipo assim, ela vai brincando ali que foi ao médico, a boneca, aí ela vai e cura a boneca, aí a boneca fala, estou curada. Ela vai tirando aquele trauma, ela vai ressignificando, enquanto criança, não é um trauma, né? Nossa, meu Deus, ela vai morrer. Não, mas é uma situação que ela está reencenando ali com as bonecas, para poder esquecer, para ficar leve e curar. Olha só que bonitinho que é esse negócio, né? E como mulheres que amam demais, a gente faz a mesma coisa. A gente reencena aquela coisa que a gente viveu, aquele trauma, e reexperimenta relacionamentos infelizes em uma tentativa de torná-los controláveis e dominá-los. Gente, faz muito sentido. Por exemplo, ela fala aqui, ó, uma mulher que se casa por capricho, quando ela era jovem, ela fala, me casei por capricho. Era jovem demais para saber o que eu estava fazendo e que não estava sendo totalmente ela mesma. E que ela não pôde fazer uma escolha responsável. Aí, porque ela era muito novinha. Aí, quem nunca, né? Já ouviu essas pessoas falando, eu era nova, não sabia o que eu estava fazendo. Sabia, inconscientemente ela sabia. Foi uma escolha que ela fez. Aí a Robin fala, vamos analisar isso mais profundamente. Na verdade, ela escolheu, muitas vezes, conhecendo muito bem seu parceiro desde o início, que é a questão dos sinais, né? E ela fala assim que a gente precisa aceitar que os sinais existem, porque se você negar
isso que desde o início a pessoa deu sinal, que desde o início você estava inconscientemente sabendo de tudo, a gente precisa aceitar, esse é o primeiro passo, aceitar que a gente está vivendo isso. Aceitar isso, porque quando a gente nega, a gente está negando a responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, gente. São escolhas, eu acho que a gente já falou disso antes, são escolhas. E não aceitar que os sinais foram dados e que isso é consequência do que a gente viveu na infância, negar isso dificulta a nossa recuperação. Todo mundo fala assim, aceitar o primeiro passo para a mudança, né? Não é isso? É isso. É real. Quando você olha para o problema, você ressignifica ele. É isso que trata também a terapia de reprocessamento generativo, né? Que é uma das técnicas que eu uso, que é a TRG. A gente olha para o problema e reprocessa. Você reprocessa, olha para ele, se lembra e ressignifica. E você olhou para ele está ali, acolheu, entendeu e toca o barco. É assim que você cura. É assim que você melhora. Voltando aqui. Como que faz isso, né? Eu acabei de dizer. Ressignificando. Como que você. E é fácil assim? Ai, Maura, olha pra dentro, faz. Não, não é fácil, né, gente? Nunca é fácil. Mas que sinais que acende numa mulher? Como é que a mulher, ela. Isso é a Robin, tá? Falando. Como que a mulher, ela olha pro homem, vê os sinais e acende nela aquela chaminha? Tlim, é isso. É esse cara que eu vou conseguir curar minhas mazelas emocionais da infância. Como que essa mulher que é extremamente abnegada arruma um homem extremamente egoísta? Ou como essa mulher que se define como uma vítima acha um homem com a identidade que se baseia no poder e na agressão? Ou com uma mulher que controladora acha um homem totalmente inadequado? Ela disse assim: o processo começa a perder um pouco de mistério, pois há pistas e sinais definidos que são enviados e registrados pelos os dois participantes dessa dança. Lembre-se de que em todas as mulheres que amam demais há dois fatores operando. A compatibilidade dos tipos fechadura e chave dos padrões familiares dela com o dele. Que é aquilo, né? Lá no lado da infância dela, o pai era alcoólatra e batia. Aí, por exemplo, no lar dele, ele foi muito submisso, todo mundo era muito submisso, muito passivo, né? Muito abnegado, essas coisas. Aí junta a dança perfeita. Aí o outro fator que a Robin diz, o impulso de recriar e superar os padrões dolorosos do passado. Agora, esse dueto só funciona assim, quando um complementa a dor do outro. Um não é dor, o outro não é cura, não. Os dois é dor. As dores se complementam. E o segundo é quando a gente tem o impulso de recriar nossas situações do passado para poder curá-la. Agora que a gente é adulto. Vamos nos exemplos. São não sei quantos aqui, acho que devem ser uns 4. Mas vou resumir. Vou falar da Chloe. A Chloe é estudante universitária de 23 anos, filha de um pai violento. A Chloe, hoje ela fala que cresceu numa família completamente louca. O pai batia na mãe e batia nela nos irmãos. E, de certo modo, ela cresceu achando que merecia apanhar aquela criança. Ela, os irmãos, mas ela tinha certeza que a mãe dela não merecia apanhar. Isso ela tinha certeza. Então, ela sempre quis ela sempre achava assim, nossa, tomara que ele bate na gente em vez da minha mãe, porque a gente pode suportar e ela não pode. Então, eles recebiam um pouco amor, né? E queria suprir o amor do pai pela mãe. Eles mesmos, eles queriam tomar esse lugar, ver a mãe sofrendo e tal. Então, a mãe dela morreu
de câncer. Aí ela fala assim, minha mãe morreu há 5 anos atrás. Não fui para casa e falei com meu pai desde o funeral. Sinto que foi ele que realmente a matou e não o câncer. Aí quando a mãe morreu, ela foi para outra cidade. Foi para a universidade com o dinheiro que a mãe do pai deixou. Ela foi para a universidade. Lá ela conheceu o Roy. O Roy, olha, gente, a história da Chloe, os sinais estavam berrando, né? Os sinais berravam. E é uma coisa, um spoiler aqui que ela fala no final, mas eu vou dar agora. A Robin fala que não, que uma mulher que ama demais, que tem esse padrão, que tem um certo padrão, vai atrair um homem que dança com ela. Mas não necessariamente eu sou uma mulher que ama demais, eu vou ter o mesmo padrão, né, da outra mulher que ama demais. O problema dela lá na infância era agressão. O meu é alcoolismo. O da outra é rejeição, né? Nós temos características, mas nossa vivência é diferente. Então, às vezes, eu olho para essa história e falo, menina, olha os sinais aí, dando sinais, mas outras mulheres não veriam esses sinais. Assim como a Chloe não viu, outras não veriam. Nesse caso aqui eu vi os sinais. Mas tem outros casos aqui que eu falei, eu também faria a mesma coisa, eu não teria visto esse sinal. É triste, mas tem sinais aqui que eu não veria. Então vamos lá. Aí a Chloe foi para a universidade, aí tinha um cara gato lá que ela estudou com ele um semestre, mas eles não trocaram uma palavra. Aí no segundo semestre, no primeiro dia de aula, eles começaram uma discussão. Os dois começaram a brigar lá, não é uma discussão. Brigar não, é uma discussão sobre o cara, né, o Roy. É Roy, não? É Roy. O Roy, ele começou a dizer que as mulheres americanas eram totalmente estragadas, que elas queriam fazer tudo à sua própria maneira e só usavam os homens. Aí, ela fala assim, ele destilou veneno ao dizer tudo isso, e eu pensei, realmente ele foi magoado, tadinho. Ai, meu Deus, e comecei a tentar provar-lhe que as mulheres não eram todas assim, que eu não era assim. Resumindo, ele era misógino e ela ficou com dó, porque ele foi maltratado, traído, tem algum problema com mulher, e ela, tadinho, ele tem algum trauma com mulher, né? Meu Deus, coitado. E ele falando que mulher não presta, tananã, ele era misógino e ela se sentiu atraída por ele porque ele era, coitadinho, violado pelas mulheres. E aí ela pegou, logo ela se sentiu interessada por ele e em menos de 2 meses eles já estavam morando junto. Aí ela estava pagando aluguel, pagando todas as contas, fazendo tudo, sustentando a casa. E ela continuou por mais 2 anos tentando provar para ele o quanto que ela era boa e o quanto que ela não machucaria ele igual as outras mulheres fizeram. Então ela ficou provando que ela é legal, que ela é diferente, que ela ia fazer... que ela ia fazer diferente das outras mulheres, que ele podia confiar sim na mulher. Então a vida dela com ele era fazer com que ele entendesse que ele podia confiar nela. Mas tem uma frase aqui, ó: ninguém podia ter tanta raiva das mulheres como ele tinha e não querer machucar. É aí que entra a agressão. Certo dia, a Chloe encontrou uma ex-namorada dele. Ela perguntou pra Chloe, ele já bateu em você? Aí a Chloe, não necessariamente ele bateu em mim. Ela tentou defender ele para não parecer ridícula. Mas no fundo, ela sabia que a menina já tinha passado por isso que ela estava perguntando. Mas a moça foi tão empática com ela que ela acabou dizendo, né? Sim, que ele batia, e a moça deu o telefone para ela, falando, existe um grupo de ajuda que eu frequento, que pode te ajudar e tal. Aí a Chloe, depois de uns 2 meses ou 6 semanas, viu que ele não parava de bater nela, pegou e ligou para essa menina, para essa ex dele. E aí ela levou ela para esse lugar. E a Chloe fala que essa moça levou ela para o grupo que provavelmente salvou a vida dela. Ela disse, aquelas mulheres eram exatamente como eu. Tinham aprendido a suportar quantidades incríveis de dor.
geralmente desde a infância. Aí ela fala que mesmo assim, com o grupo, ela demorou alguns meses para deixar o Roy, né? Para largar ele, porque ela tinha essa necessidade de provar para ele que ele era digno de amor e ela podia dar isso. Então ela achava que o amor dela era o suficiente para mudar ele, se ela o amasse o suficiente. Mas nós sabemos que ela não ama. E ela, com esse cara misógino, ela conquistar o amor dele, ela ia conquistar o amor do pai, né? O pai dela não era o raivoso que batia nela, nos irmãos e na mãe. O Roy era esse cara, era o pai dela que ela estava tentando conquistar, mudar ele. Aí, se ela mudasse ele, ela salvaria a mãe, né? Que é tipo assim, eu mudo meu pai, salva minha mãe. Então eu mudo o Roy, que é um espelho do pai. Aí fala assim, além de como toda mulher que ama demais, ela queria vencer a sua luta com ele e as pessoas importantes que ele simbolizava, que era a mãe e o pai. Foi isso que tornou tão difícil ela sair desse relacionamento destrutivo e insatisfatório. Complicado, né? Ela tentou consertar o que o pai fazia com a mãe, o que ela não conseguiu fazer com a mãe, salvar a mãe daquele pai, né? Tanto que a mãe faleceu de câncer. Então o Roy para ela era isso. E desde o início, quando ele falou que não gostava de mulher, falou: é esse mesmo. É esse mesmo que eu vou curar com meu amor, tadinho. É, vamos lá, agora para Mary Jane. Mary Jane e Peter. Então, gente, a Mary Jane e o Peter é uma história muito interessante, assim, sobre a infância dela. Eu vou passar pelas histórias rapidinho, que já tem 25 minutos, eu tô aqui devaneando, tô adorando, né? É, ela conheceu o Peter numa festa de Natal. Ele tava lá com o irmão dele, que é da idade dela. E esse menino, claro que ele estava interessado nela, mas ela não interessou. Ela interessou no Peter, porque ele é um cara mais velho e ele estava lá num canto, quietinho, com uma aparência séria, mas melancólica. E foi essa melancolia que atraiu ela. E ela falou assim: nossa, esse homem parece que ele carrega alguma mágoa, alguma coisa assim, eu quero entender. Aí ela foi lá, né, conhecer esse homem, entender o que aconteceu com ele, que ele era daquele jeito. E ela estava certa de que ele era fechadão, inatingível, né, que ele era fechado. Aí ela falou assim que ia conseguir quebrar essa barreira, que ela falou: é um desafio, eu quero saber o que esse homem fez, que quero que ele me conta tudo. O que aconteceu, que ele pode contar comigo, que eu vou lá saber. Aí ela disse que foi até estranho, porque eles conversaram muito nesse dia e em momento nenhum ele olhou para ela, ele encarou. Ele ficou sempre de lado, parecendo preocupado com outra coisa, e ela ficou a noite toda tentando obter atenção. Não é que ele não estava dando atenção, né? Ele estava conversando, mas ele não estava prestando atenção nela, parecia que ele estava longe, ele estava falando, mas ele estava longe ali. Então, para ela, cada palavra que ele disse para ela foi tipo assim: meu Deus, é muito importante, é precioso, porque ele falava pouco e tá falando comigo, então, maravilhoso. E de onde que ela tirou isso? Porque o pai dela, isso que é importante, na infância, o pai dela nunca estava lá, eles eram muito pobres e o pai e a mãe dela trabalhavam na cidade e deixavam os filhos em casa sozinhos, né? Grande parte do tempo. Aí no final de semana o pai dela ainda fazia bico, então ela só via ele quando ele estava em casa consertando alguma coisa que estragou em casa. E ela falava que lembrava que ele estava sempre de costa para ela consertando alguma coisa e ela adorava, né? Porque ele estava em casa, então ela aproveitava aqueles momentos e ficava o tempo todo perto dele fazendo milhares de perguntas, tentando fazer ele olhar para ela, prestar atenção nela. Então não era um pai agressivo, nada, era um pai ausente, porque ele trabalhava muito. Então ela ficava lá falando nas costas do pai, até ele olhar para ela. Então, olha só a atração dela pelo Peter. E lá com o Peter ela estava fazendo a mesma coisa.
Claro que na hora ela não percebeu, lógico que é inconsciente, mas ela fala assim: agora eu me lembro de como eu tentava ficar na sua linha de visão e ele olhava para o lado e para o teto e se ocupava em manter um cachimbo aceso. Eu achei muito maduro, com sua testa enrugada e seu olhar distante. Fui atraída como um imã. E é isso, a preocupação que ela oferecia para ele, né? Ela ficou preocupada em saber o que tinha acontecido, ela queria só companhia. E esse homem, ele esquivo daquele jeito, era igual o pai dela, onde ela passou a vida tentando chamar a atenção dele. E era muito difícil ter. Agora a história de Peg e Bud. Não sei se é pássaro esse trem. Bud. Não vem falar meu inglês. Já falei com vocês. Então vamos lá. Peg e o pássaro. Nem é assim que escreve pássaro, mas enfim, deixa ser. Peg, criada por uma avó hipercrítica e uma mãe que não lhe dava apoio emocional, agora divorciada e com 2 filhas. Resumindo, a Peg nunca conheceu o pai. Ele se separou da mãe antes dela nascer. Então tinha a Peg e a irmã, que foram criados pela avó enquanto a mãe trabalhava. Então a mãe trabalhava muito para cuidar delas e a avó que cuidava. A avó era uma mulher horrível, cruel e crítica. Ela sempre ficava falando quanto as 3 eram pessoas ruins e que elas não prestavam para nada. Essa era a frase que ela sempre usava: não prestam para nada. E ela, a irmã, cresceu tentando compensar o fato, né? O fato dela serem um peso na vida. A mãe delas nunca protegiam elas da avó. Ela, segundo a Peg, parecia que ela tinha medo da avó ir embora e não tem com quem deixar as meninas, né? Então, todas essas ofensas que a avó fazia, abusava das 3, a mãe fingia que não estava vendo. Então a Peg cresceu se sentindo desprotegida e tentando, com medo, né, da avó, e tentando compensar o fato de ser um fardo, um peso. Então ela saía consertando tudo que ela conseguia pela casa, arrumando as coisas quebradas, e de certo modo ela tentava economizar o dinheiro e ganhar o seu próprio sustento. Então essa foi a infância da Peg. E ela cresceu e com 18 anos ela casou grávida. A Peg, com 18 anos, casou grávida. O marido dela fazia o quê? Criticava ela o tempo todo, assim como a avó fazia, vivia criticando. Ela sempre foi infeliz, porque ela casou sem amor, né? Porque ela achou que não tinha outra escolha a não ser casar sem amor. E o casamento durou 15 anos. Aí depois de 15 anos, a Peg terminou esse relacionamento. Ela disse que demorou 15 anos para perceber que tá infeliz é um bom motivo para ela separar, né? Para ela divorciar. E aí ela saiu desse casamento desesperada por alguém que amasse ela. Ela foi numa festa com uma amiga, elas dançaram, e lá ela encontrou um homem incrivelmente bonito, elegante, e ela fala assim, ó, e ele tinha um ar de frieza, né, esse homem. Aí ela fala assim: esse homem é o mais elegante e arrogante que eu já vi. E depois ela pensou: aposto que eu poderia esquentá-lo. Isso foi o que ela pensou na hora. Aí ela fala que quando ela conheceu o primeiro marido dela, que ela foi casada há 15 anos, lembrou de uma coisa parecida que ela disse quando ela viu ele na escola. Ele parece bastante selvagem, porque o menino estava matando a aula, né? Aí ela pensou: ele parece bastante selvagem, aposto que eu poderia domá-lo. Olha ela, doida querendo mudar as pessoas. Aí ela tá sempre tentando consertar, né, as coisas que ela fazia na infância, então ela queria consertar. O homem parece selvagem, eu vou domar. Nossa, aquele é frio, eu vou esquentar. E ela ficou nessa daí. Aí ela com o Bird, eles foram almoçar, depois desse dia aí, encontrou, e desde o primeiro dia ele já desaprovou, olhou de um jeito desaprovador para ela. Ela disse que é porque o carro dela era esses carros velho, antigo. Aí ela se sentiu mal. Aí ele passou o almoço todo falando o quanto que o pai e a mãe dele ia visitar ele, o quanto ele não gostava, não se dava bem com os pais, e falou uma lista de coisas que ele não gostava. E para ela, pra Peg, ela achou totalmente assim, né, coisas normais de família, mas pra ele era um inferno. Então ela se sentiu desconfortável o almoço inteiro, ficou zonza, mas ela ficou muito insegura de não ter feito ele se divertir, né,
nesse almoço. Mas ele ligou para ela depois e eles ficaram juntos por um tempo. Não lembro quanto tempo, mas eu acho que anos. Depois eu vou ver aqui. Aí eles nunca se divertiram junto. Diz ela que toda vez quando ele tava com ele, quando ela estava com ele, sempre eram momentos de tensão, onde ela fazia de tudo para deixar ele bem, sabe? Quem nunca, né? Eu já fiz isso. Você faz, nossa, eu já fiz isso tanto, gente, tanto. Fazer de tudo para uma pessoa se sentir bem, em detrimento do meu sentir bem, sabe? Do meu sentimento. Eu já fiz isso tanto, gente, para várias pessoas, assim. Gente que ia na minha casa, ou um rolê, sabe? Até rolê, assim, um rolê que tá uma galera, mas eu chamei uma pra ir. Aí eu fazia de tudo a pessoa se sentir bem no rolê, porque eu chamei. Olha que doido. Gente, eu me sinto que isso me desgastava tanto. Nossa, eu já fiz isso tanto. Enfim, e aí ela pegou e ficou com ele, ela ficou obcecada por ele, né? Porque ele era frio, crítico, igual a avó, né, fazia. E aí, quanto mais ele fazia merda, mais ela se sentia atraída. E ele, toda vez, o casamento deles, eles namoravam um tempo, e ele terminava com ela toda vez. Aí, toda vez ela implorava pra ele, toda vez quando ele voltava, ela implorava pra ele falar assim, o que que eu fiz, o que que eu posso fazer? Aí ele falava assim com ela, você sabe o que você precisa fazer. E ela nem sabia de que ele estava falando, ela nunca sabia. Então aí ela fala que ficou quase louca tentando descobrir o que ela tinha que fazer para esse negócio dar certo. Mesmo depois disso, eles se casaram e o casamento durou 2 meses. Ele foi embora para sempre, depois de falar o quanto que ela fazia ele infeliz. Aí ela nunca mais viu. De vez em quando ela vê ele na rua, ele sempre fingia que não conhecia ela. E é isso. Toda vez quando ele voltava, né, ia e voltava, ela chorava, pedia desculpa por ter sido uma pessoa ruim. Tananã, tananã. E quando ele foi embora de vez, né, ela ficou arrasada, lógico. E ela falou que não fazia mais nada, não conseguia trabalhar, não tinha força, a não ser ficar sentada na cadeira de balanço e chorar. Ela achou que ia morrer. Aí ela teve que obter ajuda para não encontrar ele de novo, porque ela queria muito fazer aquele negócio dar certo. Mas que ela sabe que ela não ia sobreviver nessa montanha russa. Ela não sabe, a Peg, assim, fazendo análise da Peg, ela não sabia nada sobre homens, né? Ainda mais homens gentis, afetuosos. Ela, quando ela casou a primeira vez, ela se permitiu, né, ter intimidade com um cara jovem também, que criticava e culpava ela por tudo. O casamento durou 15 anos. Ela tinha a necessidade de reproduzir aquele ambiente hostil da infância com a sua avó e com a sua mãe, que ela ficava disputando o amor da mãe, né, que a mãe estava muito ocupada, não protegia ela da avó, ela queria uma proteção. Ela queria reviver aquele ambiente. Então ela achou um homem frio, distante, indiferente, assim como a mãe, né? Estava na infância dela. Não estava, né? Vamos dizer assim. Então é uma oportunidade de transformar uma pessoa não amorosa em alguém que finalmente amaria. E quando eles se envolveram com o outro, ela se viu disposta a consertar esse amor, a necessidade de mudar ele. A mãe e a avó que ele representa, né? Ele representava a mãe e a avó, frio, cruel, distante. É a mistura da mãe e da avó juntos, percebe? Pronto. A próxima história é de Eleanor. Eleanor e o marido. Deixa eu ver se o marido tem nome. Não, o marido não tem nome, é só o marido mesmo. Eleanor, 65 anos, criada por uma mãe divorciada, extremamente obsessiva. A mãe dela, da Eleanor, não conseguia se dar bem com nenhum homem. Ela se divorciou 2 vezes numa época que ninguém se divorciava. E ela tinha uma irmã 10 anos mais velha, e a mãe dela falou isso uma vez para ela. Olha o que a mãe disse para ela. Sua irmã era a garotinha do seu pai. Por isso eu decidi ter uma para mim. Ou seja, a filha, a Eleanor, era a extensão da mãe. A mãe dela achou que elas eram a mesma pessoa. Eu vou fazer uma pequenininha de mim aqui.
E quando a mãe divorciou do pai dela, ela sentiu muita falta. E a mãe dela não deixava o pai dela aproximar dela. E o pai dela também não lutava, tinha medo da mãe dela. E a Eleonor fala que todo mundo tinha medo da mãe dela. E, e mesmo assim, como ela era extensão da mãe, a mãe tratava ela como se ela fosse uma extensão dela, ela se sentia responsável pela felicidade da mãe, né? Mesmo a mãe dela fazendo ela se sentir sufocada e tudo. Quando ela separou da mãe dela, foi para a faculdade fazer administração, ela foi ficar com os parentes próximos lá, né? E a mãe dela ficou muito brava com os parentes, nunca mais falou. Aí ela foi trabalhar na secretaria de uma delegacia, conheceu um policial, 2 meses depois eles já estavam casados. Vamos casar rápido, né, gente, nos Estados Unidos? Será que aqui é assim também? Meu Deus, 2 meses por casa, conheço, já vai. Nossa, eu percebi isso nesse livro aqui. Uma casação. Ai, gente, o que eu tô falando? Gente, olha eu cheio de sombra falando aqui. Eu achei que eu era doida. Realmente tem gente. Realmente eu não estou sozinha. Quem nunca? Alguém se identificou? Me fala. E aí ela casou com ele em 2 meses, né? E para tentar suprir a necessidade da infância. O homem bebia muito. Ele bebia muito. Quando ela conheceu ele já bebia muito. O policial, porque quando ela conheceu ele estava de ressaca. É isso. Aí ela viu que ele já bebia muito. Aí ela falou: oh, meu Deus, bebe, deve ser porque tá com algum problema, bebendo demais. Pronto. Aí ela vai lá tentar salvar o alcoólatra. Aí ele toda noite ele saía para beber e voltava tarde da noite. Aí eles brigavam, ela chorava. Aí na noite seguinte ele fazia a mesma coisa. Aí ela falava assim: claro que ele vai sair, uma mulher chata dessa brigando todo dia. Olha só, gente, a mulher se sentia culpada pelo visto que o cara já tinha antes de conhecer ela. Aí ela disse que as coisas ficaram cada vez piores até que ela deixou ele. E ela não percebeu na época que ele era alcoólatra, durante o relacionamento. Ela percebeu 35 anos depois que ela separou dele. E porque ela sempre pensou que a culpa era toda dela. Porque ela não conseguia fazer aquele homem feliz. Parar de sair, chegar tarde em casa. Sabe? Qual que é a patologia? Patologia é uma palavra forte. Sobre a Eleonor com esse marido, essa dança deles, ela queria tentar encontrar um homem que precisava da compreensão dela para ela poder controlar o relacionamento. O caso da Eleonor, ela precisava controlar um relacionamento. Então, ela foi atraída por um policial, por um belo policial, que, em outras palavras, o homem se ele é policial, então ela acha assim, ele vai, como é que fala? Cuidar, né? Vai cuidar dela, vai não sei o quê, dificilmente vai ser abandonada, isso na cabeça dela. Em outras palavras, um homem já prestes a se encaixar na categoria de homens desprezíveis. Ela queria assegurar que seu homem não abandonaria, como seu pai fez, e a sua mãe dizia que qualquer homem faria, e a carência de seu marido parecia oferecer essa garantia. Ele era tão carente, ela achava, né? Como ele bebia, porque ele é carente. Se ele é carente, ele precisa dela. Então ela consegue controlar a situação. Aí ela vai contrapor a parte de que não vou ser abandonada por ele igual minha mãe foi, e eu vou provar para minha mãe que o homem presta sim. Lê do engano. Mas aí, pela natureza dele, estava na cara que ele ia abandonar. Mas ela não via esses sinais. Então todas as noites que ele voltava para casa, provava que sua mãe estava certa em relação aos homens. E finalmente, Eleanor, como sua mãe, se divorciou de um homem desprezível. Fez a mesma coisa que a mãe fez. Próximo resumo é da Arlen e do Ellis. Arlen, 27 anos, de uma família violenta e que tentava proteger a mãe e os irmãos. Então, a Arlen, ela conheceu o Ellis, numa companhia teatral. Eles faziam teatro
E ele era quantos anos mais novo? Tem aqui. Ele era 7 anos mais novo que ela. E assim, aí ela nunca teve interesse nele, não. Mas aí um dia eles foram fazer umas compras e almoçar, jantar, sei lá. E foi jantar. Aí nessa noite ele falou com ela que ele era bissexual. Aí ela fala assim que embora isso não encaixasse no sistema de valores dela, levou na brincadeira e disse que também era. Mentira, porque ela tinha medo de homens muito atirados, essas coisas, né? E ela já teve um ex-marido e um ex-marido e um ex-namorado que foram abusivos com ela. Os dois foram abusivos com ela. Então, o Ellis, por ser bissexual, para ela pareceu uma pessoa muito segura, né? Porque assumir uma bissexualidade, você tem que ter uma segurança, nananã, na nossa cabeça, né, gente? A gente sabe como é que não é nada fácil, igual a gente pensa. Nada é fácil. Aí ela pegou e falou, legal, homem seguro, né? E ela achava que ela estava fazendo. Aí ela começou a envolver com ele, mas ela achava que estava fazendo um grande favor para ele, né? Ficando com ele, o ego dela foi lá no alto. Aí ela começou a relacionar com ele, mas ela tinha muita insegurança quando ele se relacionava com homens, porque ela achava que a atração dele por homens era maior do que a atração dele por ela. E de fato isso foi comprovado uma vez que ela foi hospitalizada por algum motivo que eu esqueci, que ele não foi visitá-la no hospital porque ele estava com um cara, envolvido com esse cara. Então ele não foi. Ele, acho que umas 3 semanas que ela ficou no hospital, ele não foi porque ele estava envolvido com um cara aí. E aí ela ficou deprimida. Aí a mãe, a terapeuta, ela ajudou ela e ela terminou a relação. Mas ela não queria desistir, não foi fácil. Ela não queria desistir porque ela achava que com um pouco mais de esforço ela ia conseguir fazer fazer a parte dela para que os dois continuassem juntos, ficassem juntos de fato. E como era a infância da Arlen? Eram 5 filhos, ela era mais velha e a mãe apoiava muito nela, né? A mãe ficava o tempo todo tentando fazer o marido feliz, o que era impossível, porque segundo a Arlen é o cara mais cruel que ela conheceu em toda a vida dela. E ele batia na mãe, nos irmãos, é, ficaram muitos anos juntos, mas se divorciaram há 10 anos atrás, ela diz, né? Contando a história há 10 anos atrás. Mas eles batiam em todo mundo. E ela fala que ele era mais cruel com uma irmã dela e com um irmão. Porque com a irmã parece que ele batia mais. E um irmão, ele sofria muito abuso verbal. Mas feria todo mundo, né? Batia em todo mundo. Mas com esses 2 irmãos era pior. Então ela ficava o tempo todo tentando ajudar os irmãos dela a fugir dessa violência, ensinando ele como que eles não ficavam no caminho, como que eles não retrucavam o que ele falava. Eles chegavam da escola e começavam a corrigir tudo que estava errado na casa, sabe? Para não ter problema. Nossa, eu passei por uma coisa assim na minha família, mas eu não vou expor. Mas enfim, não é meu pai, viu, gente? Que lá no primeiro episódio eu falo que eu não tenho pai. O pai era alcoólatra e faleceu. Mas eu passei por isso na família. Enfim, esse negócio da pessoa violenta, aí você sai corrigindo tudo. Nossa, eu ficava olhando e falava, meu Deus, que vida é essa? Mas enfim. E esse era o lar da Arlen, por isso que ela queria consertar tudo. Ela é madura, ela é prática, ela arruma uma pessoa mais nova, bissexual. Ela achava que pelo ele ser, né, bissexual, que ele tinha um entendimento, né, esse entendimento dos dois lados, e que dificilmente ele iria fazer ela sofrer. Ele tinha um entendimento da cabeça dos homens, ele, né, enquanto relacionamento. Então, que dificilmente ele ia praticar com ela abusos físicos, emocionais, isso na cabeça dela. Então, e como ela era madura e prática, ela era a solução perfeita para os problemas com homens, né? Problemas dele com homens também. Ela é cuidar dele, né? E ajudar ele. Infelizmente, poucos meses depois de estarem juntos, Arlen experimentou tanta mágoa e dor de cabeça quanto havia experimentado com homens heterossexuais que ela conheceu.
Então, o desafio de tentar, literal e figurativamente, endireitar a vida de um homem basicamente gay era proporcional ao nível de conflito que Arlen conhecia tão bem na infância. Isso é a Robin falando. A dor emocional inerente àquele relacionamento também era familiar. Sempre esperar algo de ruim acontecer, ser magoada, chocada ou ofendida por alguém que deveria estar do seu lado, se preocupar com ela. A convicção de Arlen de que poderia forçar o Ellis a se tornar o que precisava que fosse, tornou difícil para ela finalmente desistir. A história dela é muito difícil. Eu particularmente me identifiquei com muita coisa da história dela, muita coisa, muita coisa. Agora é a Suzana e quem que é o, quem que é o, e um homem em São Francisco. Suzana, 26 anos, divorciada de 2 alcoólatras, filha de uma mulher emocionalmente dependente. Quem nunca? A história de Suzana é a seguinte. A Suzana, ela estava tentando ser aprovada pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Caiu, né? Irônica. Assistência social. Aí, no intervalo do segundo dia de assistência social, ela foi tomar um café, fazer intervalo. Aí ela passou por um homem bonito, tananã. Aí ela deu uma risadinha pra ele, um sorriso convidativo e foi lá tomar o solzinho dela. Aí esse homem foi atrás dela e falou: Olá, vamos tomar um café? Quer ir à cafeteria? Ela pegou e falou assim: Bora lá. Eu já tomei café, mas eu te acompanho em alguma coisa. Aí ele: Tá bom. Aí chegou lá e ele falou com ela assim: Posso lhe pagar alguma coisa? Fofo, né? Mas ela diz assim: Mas eu tive a sensação de que realmente ele não podia pagar nada. Aí ela pegou e falou assim: Não, não precisa. Não precisa, eu pago. Aí ela comprou um suco e foi. Seguiu. Gente, esse aí é o primeiro sinal. Pra quem não percebeu, vigia na terra, como se diz minha irmã. Quem não viu isso como um sinal, vigia na terra. Eu não teria visto como um sinal. Eu seguiria com Suzana. É isso aí, vai no café empoderada, mas para quem tá de fora, para quem não tem essa característica aí, né? Percebeu que já é um sinal. Eu não notei. Não notaria, né? Hoje sim, mas na época não notaria. Aí foi. Aí ela comprou o suco, eles foram conversando o resto do intervalo. Conversou, perguntou de onde o outro era. Aí ele falou assim: Gostaria de jantar com você essa noite. Aí ele convidou ela para jantar, eles foram lá. Aí na hora que ela chegou lá, ele parecia preocupado. Aí ele falou com ela assim que estava tentando decidir entre ser romântico ou prático, porque ele só tinha dinheiro suficiente para levar para passear na Bahia ou jantar. Aí é claro que a bonita apressou e falou assim: Não, nós vamos sim, vamos passear e eu te levo para jantar. A empoderada, vai lá. Vai lá que eu tô te vendo. Gente, eu na vida, tá? Me identifiquei também. Aí foi o que fizeram. Ela fala assim: Eu me senti forte e inteligente porque tornei possível para ele fazer as duas coisas que ele queria. Gente. Então é isso. Aí, taranã, aí ele falou com ela assim que que ele tinha medo de ser íntimo com alguém, porque ele já estava num relacionamento e tinha um filho de 6 anos. Ele não queria sair desse relacionamento porque ele não suportava a ideia do filho crescer sem uma figura masculina, né, na vida dele. E falou que estava tendo dificuldades sexuais com a mulher. Que ele se sentia pouco atraído por ela. Sinal 2, pé. Não percebi também. Mas tá tudo aí. Se você não percebeu, mas trata a garota. Eu tô me tratando. Tá. Aí vamos lá. Aí sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ela disse, né? Senti que algo estava prestes a acontecer. Pensei. Este é um homem maravilhoso que simplesmente ainda não encontrou a mulher certa. É óbvio que ele é extremamente compassivo e honesto. Suzana. Enfim.
Aí ela falou assim: não me importei com o fato dele ter 37 anos e provavelmente ter tido muita chance de desenvolver um bom relacionamento. De que talvez apenas, talvez, algo tivesse errado com ele. Isso nunca passou pela cabeça dela. Um homem com 37 anos parecendo um menino adolescente. Ai, Maura. Ela quer dizer Suzana. Fato, fato. Então, aí a Robin fala assim, não, a Robin não, a menina, né, Suzana. Ele me apresentaram uma lista de seus defeitos: impotência, medo de intimidade, problemas financeiros. E não era preciso ser muito inteligente para perceber que era bastante passivo pelo seu modo de agir. E ela estava ainda mais encantada com a ideia de que poderia fazer uma diferença em sua vida para ficar com o pé atrás devido ao que dizia. Aí eles foram jantar. Paguei, é claro, ela disse. Ele protestou, dizendo quanto aquilo incomodava. Aí ela simplesmente piscou para ele e falou: não, depois você me retribui me levando para jantar. Mas isso não. Ele achou que era uma ótima ideia, que sabia tudo onde ela morava. Tanana. Ele já foi professor universitário, há 15 anos atrás, ele contou para ela. Depois de muitas mudanças de emprego, cada qual admitiu com um salário menor e com menos prestígio. Eu ri dessa parte, eu anotei no livro assim, kkkk. Olha essa parte. Agora ele trabalhava numa clínica de aconselhamento para alcoólatras. Bem, aquilo era perfeito. Eu já havia me envolvido com alcoólatras e sofrido nesse processo, mas ali estava alguém que seguramente não poderia ser alcoólatra porque os aconselhava, certo? Meu Deus. Esse cara foi longe demais. Nossa, ele foi longe demais. E ele disse assim, aí enquanto eles jantavam, ela falou assim que tinha uma garçonete lá, né, uma mulher mais velha com uma voz áspera, e que ele falou que lembrava da mãe dele, que era alcoólatra. E ela pensou: eu sei que os filhos de alcoólatras também desenvolvem essa doença de alcoolismo, mas ele é o aconselhante, né? Ele é o aconselhador, todo aconselhantinho. Então, em nenhum momento ele bebeu durante o jantar. Então ela falou: ótimo. E ela ficava pensando: esse homem é pra mim, meu Deus, esse homem é pra mim. Gente, é sinal de Deus, de presente de Deus. Olha, você teve problema com 2 caras alcoólatra, abusador, filho da. Aí, de repente, você acha um cara que aconselha alcoólatra, um cara é perfeito, gente. Que com os probleminha financeiros, você sabe que o cara não pode pagar um café e o almoço dele, a janta dele, ele não presta. Gente, isso é final de Deus. Nossa, super Suzana, vai lá, Suzana. Nossa, super sinal de Deus. É o que as pessoas pensam, gente. Eu pensaria. Doente sou, mas estou tratando. Continuando. Não me importei com todas aquelas mudanças de emprego e o fato de sua imagem profissional estar se deteriorando. Ele devia estar apenas com uma má sorte, parecia muito azarado e isso tornava mais atraente. Senti pena dele. Quem nunca? Ai, a Suzana, eu sou a Suzana. Gente, essa história não é minha, tá no livro. Se vocês quiserem, vocês podem ver o livro que tá escrito. Eu não sou a Suzana. Ele passou grande parte dizendo que estava atraído por ela. E aí eles deram beijos calorosos, dananã, e ela se sentiu muito segura. E aí, olha só que legal. Ai, gente, que legal isso aqui. É legal, gente, é legal, é assustador. Eu falo assim porque eu tenho lugar de fala, viu? Eu não tô zoando das pessoas, rindo das mulheres que amam demais, porque eu me coloco nesse lugar. De Suzana, então, meu Deus. Ela fala assim: ali estava um homem que não me pressionaria a fazer amor com ele, que só queria estar comigo porque gostava da minha companhia. Eu não interpretei isso como sinal de que talvez ele realmente tivesse problemas sexuais e, portanto, estivesse tentando evitar a coisa toda. Acho que estava certo de que, se tivesse chance, poderia acabar com qualquer pequena dificuldade que ele tivesse. Ai, ai. Aí o nosso ego é terrível, né? Pega umas péssimas, gente. Aí terminou o seminário, ele prometeu que ele ia fazer umas provas lá onde ela morava. Aí ele perguntou se ele podia ficar no apartamento dela estudando,
para fazer essa prova, né? Então não precisa fazer nada, não precisava transar nem nada, que era realmente para trabalhar, para ele estudar, quer dizer, lá no coisa. E como ela tinha uns dias de férias na empresa, ela falou: tira esses dias de férias e a gente passeia. Ele falou assim: não, não é para passear, eu preciso realmente estudar todos os dias. Aí ela pegou e falou assim: não, tá bom, vou me sacrificar meus dias de férias para ter um homem estranho na minha casa enquanto ele estuda. Um homem que eu beijei uma noite. Gente, isso ela que falou, viu? Ela mesma falou, ela mesma faz essas ironias aqui. Aí ela falou, ok, ela tava com uma necessidade muito grande de fazer essas coisas darem certo, de fazer tudo dar certo para ele. Então ela combinou isso tudo. Aí eles foram embora e ela se sentiu frustrada porque eles não tinham batido martelo em nada, só ter feito essas alegações de como seria. Então ela se sentiu frustrada, falou: meu Deus, eu não consegui resolver esse probleminha de como ele vai ficar, que hora que ele vai e tal. Mas como ele ligou no dia seguinte, ela sentiu mais à vontade, porque ela achou que ele tinha ficado bravo, não sei lá. Ela sentiu mais à vontade. Tá. Aí beleza. Aí ele telefonou para ela no dia seguinte. Gente, assim, por mais que eu tenha me identificado com Suzana, ela foi mil vezes mais perto do que eu. Mas porque, vou falar logo agora aqui. Na noite seguinte, ele telefonou para ela 22h30 e começou a perguntar o que ele deveria fazer em relação à namorada atual. Ela não sabia, e ela falou para ele: eu não sei, amado. Aí ele pegou e começou a gritar com ela, brigar com ela no telefone, e desligou na cara dela. Ela ficou atordoada. Aí ela pensou: gente, talvez a culpa é minha mesmo, eu não fui solícita ao bastante na pergunta dele. Aí ela ficou com muita vontade de ligar de volta e pedir desculpa, né? Mas aí ela diz assim, ó: mas lembre-se que eu já me envolvi com vários alcoólatras e por isso eu ia regularmente às reuniões do Al-Anon, que é aquelas reuniões que eu falei lá no começo que uma moça ia também, que ela disse, dos filhos de alcoólatras, né? E de algum modo aquele programa me impediu de lhe telefonar e assumir toda a culpa. E isso foi fundamental para a Suzana, gente. Ela frequentava as reuniões do Al-Anon. Ela já frequentava por causa dos relacionamentos. Aí, alguns minutos depois, ele telefonou para ela de novo, ele retornou a ligar, ligou de novo, se desculpou por desligar na cara dela, fez a mesma pergunta, ela continuou sem saber o que responder, e ele desligou na cara dela de novo. Aí ela percebeu que ele estava bêbado. Mas mesmo assim, ela teve vontade de retornar a ligação e assumir toda a culpa. E que depois disso, gente, acabou. Ela não ligou de volta, ela ficou com muita vontade de retornar, de falar com ele, de pedir desculpa, assumir tudo. Mas as reuniões do Al-Anon deu muita força para ela, né? Ela estava muito fortalecida, mas, né, o suficiente para não retornar, mas ela ficou com muita vontade. Aí ela disse: alguns dias depois eu recebi um bilhete muito cortês dele dizendo que ele não estava pronto para outro relacionamento e sem mencionar o fato de ter gritado e desligado na minha cara. Foi o fim do relacionamento. Aí ela fala que alguns anos antes do Al-Anon teria sido um começo, né? Um homem bonito, charmoso, um pouco carente, que não estava realizando todo o seu potencial. Para ela, isso era o prato cheio. E ela diz o quanto que as reuniões no Al-Anon são maravilhosas, porque tem uma troca onde ela se sente em casa, onde eles maximizam os dons dos outros, das outras, eles trocam experiência. E ela disse que contando essa história no Al-Anon, elas riram, né, deram risada, a gente de novo, porque elas passam por isso. Pensando aqui, eu quero umas reuniões dessas, gente, né? Legal você poder contar para as pessoas sem medo de ser julgado, né? É isso que a gente precisa, sem medo de ser julgado, pessoas que entendem ou que também passaram pelas mesmas situações. Aí sobre a infância dela, né? E a Suzana fala que ela estava acostumada a assumir a responsabilidade por tudo, né? Que é assim que ela fazia na infância. E é assim que ela estava fazendo com os maridos. Ela disse assim que a mãe dela
arrumava um namorado, colocava ela, o marido, né, colocava ela no colégio interno. Depois, quando ela terminava o relacionamento, ela tirava ela do colégio interno para poder ficar reclamando e chorando sobre os caras. Aí arrumava outro namorado, colocava ela no colégio interno de novo. E a função dela era essa, ajudar as pessoas, confortar as pessoas. É para isso que ela servia. Tanto que veio aí, né, a profissão de assistente social. E aí ela, com esse cara, ela ficava pensando que ia ajudar ele também. Olha, o cara todo, gente, cagado. Essa é a missão de vida dela, ajudar as pessoas. Ela tava sendo queria ser assistente social na vida desse homem. Para ela, é inevitável essa profissão. E a Robin fala aqui na análise que o primeiro toque, né, o primeiro sinal foi o problema financeiro que ela conseguiu, que ela viu lá na questão do suco. Aí a Robin fala que essas foram informações vitais, que isso é vital. Parece besteira, mas não é. Tem uma pergunta que a Robin faz que ela fala assim que a Susana não foi capaz de se perguntar. E que eu deixo essa pergunta para todo mundo também. O que eu ganharei com isso? Sabe? Você já pensou, você já entrou numa relação e pensou assim, o que eu vou ganhar nessa relação? Porque eu aprendi com a Daniela Flores, já devia ter aprendido na vida, mas eu aprendi com a Daniela Flores que tudo na vida é troca, todo relacionamento é uma troca. Todo mundo fala isso, é via de mão dupla. A gente cresce ouvindo e falando isso, mas a gente não põe em prática. O que eu vou ganhar? O que eu tô dando, o que eu tô recebendo? Isso em relação de amizade, família, relações, todas as relações. É troca. Tudo é troca. Você precisa dar e receber. Eu fui aprendendo isso, a Daniela foi me falando, eu fui colocando na prática e deixando para trás quem não estava dando nada de volta, sabe? E eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Antes eu ficava muito nessa de dar e nada de receber nada em troca. É muito difícil? É difícil, eu tô colocando em prática, mas eu tô tentando ignorar que outras pessoas ficam chateadas de você sumir da vida delas, mas elas que façam suas próprias reflexões. Isso tudo a gente já escuta na teoria, mas vamos praticar isso. A gente precisa praticar também. E eu tô praticando, eu tenho praticado. Não é fácil, mas é libertador. É troca, tudo é troca, nada é só vem a nós, não. Tem que ter troca. Até nas terapias energéticas, terapia, tarô, tudo tem que ter troca. A gente faz um trabalho, se você não paga pelo trabalho, não remunera esse trabalho, você tem que dar alguma coisa em troca, seja o que for. Uma palavra, um poema, qualquer coisinha, alguma coisa que tem sua energia, você tem que dar de troca. Tudo é troca, é saudável trocar. Na vida, tudo é assim. Não vai ser diferente nas relações. Para finalizar, é muito importante entender que nenhuma dessas mulheres citadas que a Robin citou, nenhum desses exemplos, as mulheres se reconhecia o que estava atraindo elas. É tudo inconsciente, né? Caso contrário, não ia ter aprendizado, não ia ter nada. Mas a gente acredita que a gente é atraída por qualidades que são o oposto dos pais da gente. Vocês já repararam? A gente atrai pelo oposto que nossos pais possuíam, das características opostas. Não é. É exatamente aquela mesma situação que você viveu na infância, você vai atrair na sua vida adulta para poder consertar. Ela fala assim que uma coisa bem confusa, um caso confuso, mais comum, foi o caso da Chloe, né? Com misógino, com o cara misógino. Aí ele deu várias pistas. O primeiro contato dela com ele foi uma pista. Ele tá falando mal das mulheres. Igual eu falei, nem todas as mulheres, a Robin fala aqui, né? Eu arriscaria dizer que nem todas as mulheres que conhecessem esse homem misógino veria ele assim, como um cara misógino, mas a maioria evitaria a atitude dele.
Mas a Chloe fingiu que não viu, distorceu tudo, o inconsciente dela distorceu tudo. E ela teve um impulso de se envolver com aquele homem. Igual eu falei, nem todas nós temos a mesma característica, mas cada uma vai se ver ali. Eu, no lugar da Chloe, jamais eu teria envolvido com esse cara. Jamais. Cara misógino, jamais. Porque eu já senti ali um desconforto muito grande. Mas eu, no lugar da Suzana e a Todd. Que isso, Suzana? Estamos fechadas junto aqui. Apresenta esse grupo aí, mulher. Gente, fechada com Suzana. Tá vendo? Nem todas vão. Somos todas mulheres que amam demais. Mas nem todas têm as mesmas características, né? Embora essas sejam as bases psicológicas inconscientes que tornam inexplicável o impulso de ficar com os caras a partir do sofrimento, gente, não justifica a intensidade da experiência consciente. Isso é importante. Podemos diminuir essa intensidade através dos tratamentos terapêuticos, desse olhar para dentro e dessa percepção dos sinais. Isso é importante. Tem uma parte aqui que a Robin fala: se você está com um homem que te faz se sentir desconfortável, magoada, preocupada, desapontada, zangada, ciumenta ou de outro modo emocionalmente perturbada, você vai achar isso desagradável, repulsivo. Então é melhor vazar, sabe? É isso, gente. Deixou um pouco desconfortável, não vai dar certo, você não vai mudar isso. Não vai mudar. Não vai, você não vai. É a pessoa que tem que mudar. Não é disso que a gente está falando, de autoconhecimento? Eu vou deixar uma questão no final aqui que ela coloca, mas é uma reflexão muito importante. Por que a gente só quer dançar com esses caras? Porque esse é o nosso par perfeito. Se achar um bonzinho, uma pessoa que te escuta, que te dá atenção, emocionalmente estável, equilibrado, como é que nós vamos, isso na nossa cabeça inconsciente, como que nós vamos curar nossas dores do passado, da infância, se a gente não passar por isso tudo de novo? É isso que o nosso inconsciente está dizendo, sabe? É isso que ele está dizendo, mas não precisa ser assim. E isso tem que ser consciente, trazer isso para a consciência. Um homem mais saudável e amoroso, ele não vai ter um papel importante na nossa vida enquanto a gente não superar essa necessidade de ficar revivendo esse velho conflito. Vamos tratar isso, gente, as dores da nossa infância, senão a gente nunca vai ter um relacionamento saudável. Sabe? Um homem solidário, compreensivo, ele não oferece drama pra gente. A gente tá precisando do drama para poder consertar coisas lá. Não, larga esse ego. Chega. Não vamos consertar nada. Não vamos consertar nada da infância. Da infância é olhar o que aconteceu, tem que olhar, acolher essa sombra e ressignificar ela para uma coisa melhor. Olha, como experiência, olhar para ela, falar: eu passei por isso, não preciso mais, os sinais estão aqui. Ninguém consegue fazer nada sozinho, viu? É importante dizer. Nem que seja um amigo, esse grupo que se eu tivesse telefone de Suzana, eu pedir o contato, faça uma terapia, procure uma ajuda. Sozinha consegue, mas é mais difícil. Mas pra que a gente quer trem difícil se a gente, né? Nós estamos todo mundo aqui. Não precisa de nada difícil, não. A pergunta que não quer calar. Você já teve esse homem legal, gentil, esses homens interessantes que estão interessados na gente, no nosso bem-estar, na nossa felicidade e satisfação? Já passou um homem legal pela sua vida e que você falou assim: ah, não me interessou? Olha para trás, olha aí. Aquele que você chamou de amigo, aquele que fica lá na categoria de amigo, que te escuta, que escuta das suas traições, suas mazelas, que enxuga suas lágrimas. Que você colocou ele no lugarzinho de amigo, porque é tão legal que é para ser amigo, não é para ser o parceiro amoroso. Tem essa pessoa na sua vida? Já passou essa pessoa na sua vida? Olha lá, vamos olhar lá para trás, ver se esse cara já passou. Não tô falando pra você lá correr atrás dele, não.
Tô falando pra você olhar, só pra gente ver se a gente já fez isso, se já passou o amigo pela nossa vida, assim. Não vai, não, eu não quero que vocês criem uma ansiedade, falar, meu Deus, eu deixei passar o homem da minha vida, socorro. Não, não é isso. Mas só olha pra trás e vê se o bonzinho já passou por você e você não interessou. Você falou, ai, que o cara legal, meu amigo. Você ignorou porque ele não é um cara dramático, bêbado, chato. É, e, nossa senhora, é que estranho tudo que eu falo. Escrotos, caralho. Mas enfim, pensa, será que ele já me passou? Essa é só a reflexão da gente fazer. E outra reflexão, você está atenta aos sinais ou você está ignorando os sinais? Ou você acha ainda que pode mudar esses sinais que já foram dados? Ou você não consegue enxergar esses sinais? Algum desses sinais que a gente falou aqui nos exemplos, você já percebeu, já pegou? Você está num relacionamento atual que você já percebeu que, ixi, meu Deus? E aí? Me fala. Então é isso, gente. Já tá quase na hora de lançar, eu tenho que editar ainda. Foi muito bom, viu? Beijo, até o próximo. Vamos juntas? Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.